Boa noite, meu nome é Gustavo Elias dos Santos Novaes, meu RU é o 3350495. Vou falar um pouco de um grande nome da música brasileira, embora por algumas gerações hoje, assim, pouco ouvido, mas deveria e merece, sem dúvida, a nossa atenção. Vou falando de José Maurício Nunes Garcia. Ele foi um padre católico, professor, músico, maestro e multi-instrumentista. Ele era um compositor brasileiro, mulato descendente de escravos. Ele escolheu a carreira na igreja como uma forma decente, né, de garantir o seu futuro. E embora seu talento o precedesse, né, ele sofreu infortúnios gerados pelo preconceito. O racismo naquela época já era muito forte. Bom, ele atuou num dos processos que eu acredito ser um dos mais brilhantes, né? Ou num dos contextos que apareceu, que a música brilhou tanto, que é o barroco, né? E ele atuou como compositor durante a transição do barroco e o neoclassicismo, né? E o maior posto que ele chegou foi a mestre de capela da Catedral do Rio. Ele chegou o talento dele agradou, né, os gostos de algumas pessoas importantes, e isso o colocou nessa posição. Ele é um músico brilhante. Bom, e eu vou tocar aqui uma frasezinha pequena, uma parte sobre a obra, provavelmente você já deve ter ouvido, né, ou de repente ouviu em uma outra versão. Chama-se Kyrie, ela é um andamento andante sostenuto, tá? Sua obra refletia influências germânicas, traindo um pouco a herança da música colonial brasileira, que ainda enxergava muito o clássico, né, os estilos europeus. Ok? Eu vou tocar aqui para vocês então, Kyrie. Bom, isso foi uma palhinha pequena de uma das canções dele. A letra fala Kyrie eleison. Bom, ele era alguém de muito talento, né? Que depois sofreu um pouco ataques por conta de racismo e acabou perdendo seu posto. Ele faleceu pobre, deixando 5 filhos do seu casamento. Infelizmente, o fim da história dele não foi tão feliz, mas as obras e o que ele contribuiu com a nossa cultura está aí, para quem quiser pesquisar e conhecer um pouco mais. Então essa é a história de José Maurício, uma palhinha da história de José Maurício Nunes Garcia, contada por mim, Gustavo Novaes. Boa noite, obrigado.